Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso online e hoje nós vamos estar vendo educação financeira. Na quinta-feira passada nós vimos empreendedorismo e hoje nós vamos estar vendo educação financeira. E eu quero, na aula de hoje, falar de educação financeira de uma maneira diferente. Eu vou fugir um pouco ao tema do livro e vou falar de educação financeira dentro desse contexto que nós estamos vivendo aqui hoje, que é essa pandemia. Bem, todos nós sabemos que nós já estávamos vivendo uma situação financeira no nosso país um tanto quanto complicada, ou seja, o país estava aí implementando algumas reformas, né? E dentre essas reformas, a reforma econômica é a principal delas, que é a mola mestra de um país, né, de um povo, é a economia. E dentro dessa reforma econômica estava enquadrado a geração de empregos, estava enquadrado investimentos internacionais e outros implementos mais. O que aconteceu? Veio essa pandemia e desestruturou tudo. Ou seja, desarrumou a casa literalmente. Complicou a vida do país, complicou a vida do brasileiro. Na verdade, complicou a vida da população mundial, porque não atingiu diretamente só o Brasil, mas atingiu todos os países do mundo. A questão é que, em relação à parte econômica, os nossos problemas são maiores, porque nós não temos uma economia estável, nós não temos um sistema financeiro estável. O nosso sistema financeiro ele é muito volátil. Que palavra é essa? Nós não temos uma base financeira, o país não tem uma base financeira para aguentar uma queda tão grande da forma como está acontecendo agora. Diferentemente de países do primeiro mundo, como a Alemanha, como a Itália, como a França, países da Europa e até mesmo os países asiáticos. Mas eles não sofreram, não tiveram nenhum problema financeiro. Não tiveram, mas não na mesma extensão que nós estamos tendo e vamos ter. Até porque depois que passar essa pandemia, infelizmente está matando muita gente, né? Está levando todo dia as notícias que a gente vê são de morreram 1.000, morreram mais 500, morreram mais 60. São vidas, é importante, muito mais importante do que qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é que nesses outros países, o sistema econômico ele é mais consistente. A forma como a economia desses países de primeiro mundo é dirigida é infinitamente diferente da forma como acontece aqui no Brasil. Até porque, nesses países de primeiro mundo, a questão da corrupção ela é infinitamente menor do que a questão da corrupção aqui no nosso país. E lá existe punição para o corrupto, e é uma punição dura, pesada. Aqui não, aqui o corrupto ele se safa de todas as maneiras. Então houve uma roubalheira muito grande no nosso sistema econômico, houve muito desvio de dinheiro, as autoridades não tiveram competência para barrar tudo isso aí, até porque a maioria dessas autoridades são os próprios corruptos, tá? Estão todos envolvidos com essa questão da corrupção. Então, isso desfalcou as instituições de tal forma que agora que veio essa pandemia, o que já estava ruim ficou pior.
É tanto que as estruturas, os programas financeiros, os programas econômicos que iam ser colocados em votação, não foram mais porque o momento não requer que isso aconteça, que se faça. Porque os olhos hoje estão todos voltados para a questão da pandemia, para a questão de salvar vidas. Mas até para salvar vidas precisa de dinheiro, precisa-se de um suporte econômico. Porque quando a gente fala de salvar vidas, a gente não está falando de salvar vidas apenas da questão de encontrar uma saída para combater o vírus, para matar o vírus, não. Tem também a questão econômica, porque empresas fecharam, empregados foram demitidos, outras empresas reduziram o salário dos empregados, reduziram carga horária. Evidentemente, quando você reduz a carga horária, não faz o menor sentido você ganhar a mesma coisa de como você estaria ganhando se tivesse cumprido uma carga horária normal. Se tu cumpre uma carga horária de 40 horas semanais e isso é reduzido para 20, então não faz sentido que você continue ganhando com 20 horas de trabalho, mesmo que você ganhava com 40 horas. Então, bruscamente, há a redução dos dois. E esse foi o meio encontrado por muitas empresas para não ter que fechar, para não ter que baixar as portas. Empresas de médio porte. Mas tiveram outras empresas de médio porte também que não aguentaram, tiveram que baixar as portas mesmo, fecharam, literalmente. Demitiu todo mundo e fechou. Mas quando reabrir novamente, quando passar toda essa onda aí da pandemia e o país voltar à retomada do crescimento e essas empresas reabrir, essas pessoas que foram demitidas retornarão às empresas? Serão recontratadas? É uma interrogação, ninguém sabe. O que se sabe é que, da mesma forma como está sendo cuidado, como a ciência e a medicina está cuidando do vírus, a economia teria que cuidar do setor econômico. O governo abriu linha de créditos, segundo ele mesmo disse, aí nas entrevistas que ele dá, abriu uma linha de crédito para evitar o fechamento dessas empresas. A grande questão hoje é que as pessoas que precisam dessa linha de crédito não estão tendo acesso a esse dinheiro. Professor, e o que é essa linha de crédito? Bom, eu tenho uma empresa. Digamos que a minha empresa tem 50 empregados. Então, eu não tenho mais para quem vender. Eu só tenho despesas, eu não tenho mais receita. O que é a receita? É o dinheiro que entra. É o dinheiro que a empresa precisa para movimentar, para pagar salários, para reabastecer, para pagar os impostos, enfim, para se manter funcionando. Então, eu só tenho despesas. Por quê? Porque a minha empresa teve que fechar para atender as orientações da ciência, das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde, até para prevenir a não contaminação de mais pessoas, uma regra que deve ser rigorosamente seguida, porque se não há vacina contra o vírus, o melhor meio de se prevenir contra o próprio vírus é se resguardando, se isolando, se escondendo para que ele não nos ache. Então, quando isso acontece, a empresa fecha. Aquelas empresas que optaram pelo serviço delivery, ou seja, entrega em domicílio, ainda estão conseguindo se safar, mas tiveram que reduzir o quadro de funcionários porque o serviço de delivery não vai suprir financeiramente a necessidade da empresa para que ela possa manter o quadro de funcionários que ela mantinha antes.
Então, o que é a linha de crédito? A linha de crédito é o valor em dinheiro que o governo disponibiliza a essas empresas, a esses empresários, para que eles busquem esse dinheiro lá e possam manter a sua empresa funcionando e manter o seu quadro de funcionários. A questão é, o governo diz que abriu a linha de crédito, mas ele não facilitou o acesso a essa linha de crédito. Então, muitas empresas que já deveriam estar com esse dinheiro em mãos para poder estar se mantendo e mantendo seus empregados e fazendo a sua economia girar, não conseguiram ainda. E por não ter conseguido, não tem mais o que fazer, a não ser baixar as portas. Outras empresas tiveram a ideia de reduzir o quadro de funcionários, aliás, perdão, de reduzir o contrato de trabalho e, na sequência, reduzir também o salário de funcionários. É uma medida drástica? É uma medida drástica. Mas, no momento, a única que existia. O que é pior? É você ter o seu salário reduzido, mas se manter no emprego, ou você simplesmente perder o seu emprego e depois que passar toda essa problemática da pandemia e o mercado financeiro começar a retomada do seu caminho, e isso vai demorar, isso vai levar tempo, não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Então, no momento dessa retomada, né, do aquecimento econômico do país, a empresa que te demitiu, ela não vai poder te recontratar de imediato. Até porque ela vai ter que trabalhar, assim como o país como um todo, ela vai ter que trabalhar para poder, vai começar do zero, para poder chegar ao ponto de onde ela parou, para daí ela começar realmente a almejar alguma coisa no sentido de se restabelecer financeiramente, e só então é que ela vai poder iniciar um processo de contratação ou recontratação daqueles empregados que foram demitidos. Mas isso não é garantia. Não é. E a garantia que você tem hoje de poder continuar no mercado de trabalho é essa opção que muitas empresas deram de reduzir o salário, reduzir o contrato, as horas trabalhadas e esperar para ver o que acontece. Aí qual é a outra questão? A outra questão é, como essas empresas não tiveram ainda acesso à linha de crédito, né, para poder se manter, mas segundo o governo elas vão ter, não se sabe quando isso vai ser liberado, mas vão ter. Você que ficou em casa e teve o seu salário reduzido pela metade, a empresa vai continuar arcando com 50% e o governo vai te pagar os outros 50%. Gerou um outro problema na economia. E qual foi o outro problema gerado? É que nós temos para mais de 50 milhões de brasileiros que ficou na dependência de uma assistência emergencial. Isso aí são os brasileiros que não são carteira assinada. São aqueles ambulantes, aquelas pessoas que vendem o churrasquinho na rua, que vendem água mineral, que vendem cosméticos, que vendem uma confecção.
aqueles trabalhadores que na linguagem mais popular a gente chama de trabalhar por conta. Então, a assistência emergencial para essas pessoas é de R$ 600. Mas acontece que nem algumas pessoas apenas, algumas é que já tiveram condições de pôr a mão nesse dinheiro. Tem muita gente ainda para receber esse dinheiro. E o governo já sinaliza com a questão de que não vai ter condições de arcar com isso por muito tempo. Ora, se eu, enquanto governo, não vou ter condições de arcar com uma sustentação financeira para aqueles que perderam o emprego, para aqueles que não tinham carteira assinada, que trabalhavam por conta, então eu não vou ter essa condição, e ainda ter que dar assistência àqueles trabalhadores de carteira assinada que tiveram o salário reduzido pela metade, que eu vou ter que eu assumir o compromisso de pagar essa outra metade. E eu estou dizendo que daqui a pouco tempo eu não vou ter mais dinheiro para isso, e o dinheiro que já deveria ter caído na conta nem caiu, como é que vai ficar a situação? É uma interrogação. Então, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou acreditar que o sistema financeiro do meu país ele pode me socorrer num momento crítico como esse, se o próprio governo, eu não sei se por incompetência ou por displicência, não acordou a tempo para tomar as devidas providências no sentido de que a situação pudesse chegar no ponto que chegou, negligenciou, e nós sabemos que negligenciou mesmo, porque no início o próprio governo admitia que isso não era nada demais, era apenas uma gripezinha, e só depois, com a evolução do problema, é que se deu conta que a coisa era muito mais séria do que se imaginava, e mesmo assim, ainda hoje, desmontou todo um sistema de saúde que vinha funcionando, desmontou tudo, desqualificou tudo, está completamente perdido. Então, se um governo que está completamente perdido e que deveria esse governo garantir as necessidades daqueles que ficaram desempregados, ou mesmo que não tinham emprego, trabalhavam por conta e agora estão sem renda nenhuma, e esse governo que se perdeu pelo meio do caminho, que vem fazendo uma bobagem atrás da outra, não consegue agora se achar. Então, como é que ele vai dar garantias de linha de crédito para empresas e de assistência emergencial para as pessoas? Então ele já sinaliza que não tem mais dinheiro. A gente sabe que tem. O problema é que ele não sabe como gerir esse dinheiro. O próprio ministro da Economia não sabe como gerir esse dinheiro nessas circunstâncias. O próprio Congresso Nacional já deliberou medidas de que o governo ele pode gastar o que quiser, do jeito que quiser, para atender às necessidades de todo o povo brasileiro, para evitar que mais mortes aconteçam, dando uma assistência substancial ao sistema de saúde, coisa que ele não está fazendo. Para completar, ainda existem os espertalhões que estão desviando mercadoria, existem comerciantes, como é que eu posso dizer, sem consciência, espertalhões que estão duplicando o preço das mercadorias, tornando o que está mais difícil mais complicado ainda. E aí, onde é que nós vamos parar com tudo isso? Por mais que você tenha um controle financeiro, por mais que você viesse trazendo as suas finanças devidamente equilibradas, com toda essa desorganização, foi tudo para os ares. Hoje eu vejo pessoas se perguntando, e agora, como é que vai ser amanhã?
E agora, como é que eu vou fazer? Se isso demorar mais tempo, o que é que vai acontecer comigo, com a minha família? Para um país que vive numa ciranda financeira como o nosso vive, gente, e isso não é de hoje, em relação a países da Europa, em relação a países da Ásia, e não vamos muito longe não, vamos aqui vizinho mesmo, aqui na América do Sul, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, estão com problemas financeiros, estão, mas muito aquém dos problemas que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Muito aquém. Então, como é que um governo vai oferecer linha de crédito para as empresas, dizendo que não tem dinheiro, para pagar com o quê? Daí o grande desespero do governo em abrir tudo, acabar com o isolamento, porque aí nessas circunstâncias aí, gente, ele não está pensando se vai morrer 1 milhão de pessoas, se vai morrer 2 milhões de pessoas, se vai morrer 3 milhões de pessoas. Ele próprio já fez uma estimativa. O próprio presidente já disse, vai morrer 70% da população brasileira. Calcule, 220 milhões, 70%. Não é um cálculo muito difícil de fazer. Deixa eu só pegar aqui, vamos só ver aqui, ó. 200 milhões, peraí. Então, olha só aqui. Vamos fazer um cálculo aqui bem tranquilo. Vamos colocar aqui 250 vezes 70%. Então, o cálculo é bem claro. 175 milhões de brasileiros. É a estimativa dele. Ele diz, vai morrer 70% da população brasileira. 250 milhões, vamos supor que seja. 250 milhões de brasileiros, não sei exatamente, talvez seja um pouco menos, mas a média de brasileiros que vão morrer, de acordo com a expectativa dele, gira em torno de 150 a 170 milhões de brasileiros que vão morrer. Agora, por quê? Por causa da incompetência de um governo que não soube nem sabe gerir a economia do país. Enquanto os infectologistas, enquanto os médicos, os cientistas estão trabalhando diuturnamente para combater o vírus, os governadores dos estados, os prefeitos, os secretários de saúde estão adotando medidas duras para dar combate ao vírus, para evitar que mais vidas sejam perdidas. O governo teria que estar na mesma linha, trabalhando para evitar que pessoas venham a morrer de fome futuramente. Que pessoas fiquem desassistidas, porque dinheiro nesse país tem. Tanto tem que ele está distribuindo dinheiro para os deputados para evitar um provável julgamento de impeachment. Então está distribuindo dinheiro para todo mundo lá do Congresso Nacional, porque se aparecer algum julgamento, algum processo de impeachment contra ele, então ele já comprou a maioria e aí o impeachment não passa. Então o Brasil tem dinheiro. Agora, o dinheiro está sendo usado para satisfazer puro e simplesmente o egoísmo daqueles 1% que não estão nem aí para a população brasileira. Eu não estou aqui, gente, criticando o governo enquanto pessoa. Eu estou fazendo um levantamento da situação que nós estamos e
da inadimplência, da incompetência do governo em gerir essa crise. Porque se dissesse, não, mas o culpado é só o presidente. Não, não é. Tudo bem que ele tem lá a sua parcela de culpa, mas não cabe a mim julgar. Mas nós tínhamos que ter um governo coeso, nós tínhamos que ter um Ministério Econômico atuante, com pessoas extremamente competentes, para fazer aqui no Brasil o que foi feito nos outros países. Ah, não, mas os outros países têm mais dinheiro e a população é menor do que a do Brasil. Gente, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. A diferença está na competência de gerir o dinheiro. Vamos fazer aqui uma comparação bem simples. Vamos aqui para dentro das nossas casas. O seu pai é um trabalhador. Ele sabe quanto ele ganha todo mês e ele sabe quanto ele gasta. E por saber quanto ganha e por saber quanto gasta, ele não vai gastar mais do que o que ele ganha. Então ele vai ficar no vermelho. Então isso se chama competência. Saber gerir o orçamento. Ah, mas nós fomos pegos de surpresa. Não fomos pegos de surpresa. Quando o vírus começou a acontecer aqui no Brasil, já era para o governo ter levantado as anteninhas e ter dito, opa, isso pode piorar. Então vamos logo tratar logo aqui como é que a gente vai ver, como é que a gente vai fazer caso nós cheguemos numa situação mais crítica. Mas não, ficou todo mundo estático. Somente a área da saúde começou a trabalhar, começou a se movimentar, montou um sistema de combate ao vírus. Mas a economia ficou parada, ficou olhando, ficou criticando, criando problemas, que aliás, problemas é só o que vem acontecendo. Soluções não aparecem nenhuma, mas problemas, cada dia é um problema diferente. E agora, para completar, desmontou todo todo o sistema de saúde, colocou lá pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, que não conhecem nada de saúde pública, encheu o Ministério de militares, que militar não entende de saúde, não entende de epidemia, não entende de pandemia, não entende de nada. Só entende de guerra e de armamento. É só do que militar entende. Mais nada além disso. E quem está gerindo essa crise toda são os governadores, os prefeitos e os secretários de saúde. E ainda bem que o Supremo Tribunal Federal teve a lucidez de passar essa responsabilidade para os governadores e isolou o governo de tudo isso. Senão a situação poderia estar infinitamente pior. Agora, empresas quebradas, pessoas desempregadas. Se o índice de desemprego antes dessa pandemia já era grande, agora triplicou. Aí a pergunta que se faz é: e depois que tudo isso passar, como é que vai ficar? Ninguém sabe. É uma interrogação. Nós vamos ter que lidar com duas situações. A primeira delas, os resquícios da pandemia, porque quando todo mundo voltar, e essa volta vai ter que ser muito lenta, a retomada de uma vida, digamos, normal, mas a gente vai passar a lidar com medo.
Aí a gente vai ter que superar esse medo para a gente poder reassumir a nossa vida até chegar a ser como éramos antes. Aí vem a parte da economia. Não espere que essa economia vai se restabelecer de uma forma rápida, porque isso não vai acontecer. Empresas já estão quebradas, o número de desempregados já tem aumentado, as reformas não aconteceram e vai levar muito tempo ainda para acontecer. E aí nós vamos ter que viver um dia de cada vez e pedir a Deus para que dê certo. Então, esse é o problema econômico-financeiro que a população brasileira vive hoje, de completa incerteza. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós iremos fazer um trabalho que depois eu vou pensar como é que vai ser esse trabalho em cima dessa aula de hoje. Eu vou ver como é que eu vou articular esse trabalho para poder encaminhar para vocês. E já pensando também como é que vocês vão me devolver esse trabalho. Tenham calma, tenham paciência, que vai dar tudo certo. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fica aqui o meu abraço. Um ótimo final de semana para todos. E até segunda-feira com a nossa aula de ciências e aquele exercício que eu passei na aula passada e que, se vocês puderem já me antecipar esse exercício no nosso grupo, eu já vou dando uma olhada, já vou fazendo as correções e já vou dando um feedback para vocês, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa, que Deus abençoe vocês e Deus abençoe a nós todos.